Este episódio contou com o apoio da Gonzalo Alimentos e da Xarap.biz. O podcast Contato Imediato é mais uma produção da TakeBiz Audiovisual. Para gravar seu podcast, vídeo institucional, evento, curso online, vídeos para as redes sociais, documentários, videoaulas ou transmissões ao vivo, entre em contato com a gente. Então a gente vai começar o episódio de hoje do Contato Imediato com um papo reverente. Eu tô me sentindo, nesse momento, com essa pessoa aqui à minha frente, um tanto quanto estagiário. Porque, dentre tantas diversidades que faz parte da proposta desse podcast, quando a gente traz alguém que ombreia parte daquilo que a gente faz, a gente começa, eu não digo a medir forças, mas a perceber no outro coisas que te inspiram tecnicamente, né? E de forma de condução na parte da comunicação. Eu sou Glauber Gorski, apresentador do podcast Contato Imediato, mas eu não sou uma pessoa, Silvia Sprenger, de ficar frente à câmera. Você sabe que eu sou uma pessoa muito pronta a mudar e me mudar de acordo com as circunstâncias. O famoso jogo de cintura. E me parece que você tem um pouquinho disso também. Silvia, seja bem-vinda ao podcast. Obrigada, Glauber. Obrigada pelo convite. Tô adorando. Confesso que, olha, não participei de muitos podcasts na minha vida. Ainda fico meio na dúvida de como funciona e tal. Você me ajuda aqui, né? Para quem não conhece a Silvia, quem não é de Curitiba, talvez tenha mais dificuldade de acessar, mas tem a chance de ouvi-la principalmente, porque a Silvia hoje, ela tá na função de comunicadora. É radialista que fala ainda ou não? Sim, também, mas radialista é quem trabalha em rádio, né? Eu tô à frente do microfone, então eu sou uma comunicadora. Mas os dois papéis me cabem bem aí. Isso era um sonho de infância que você tinha? Sim. Sério? Eu achei que você ia falar, não, eu queria ser publicitária. Não, na verdade, assim, eu fiz publicidade realmente, né? Sim, era uma pegadinha só que eu fiz Me com formei ela. em publicidade, mas eu sempre quis ter um programa de rádio. Sempre, desde a época da faculdade, inclusive. Eu tinha uma disciplina de rádio no curso de publicidade, você bem sabe, Sim, né? E eu ia super bem, gostava muito, adorava, né? Então eu já me apaixonei por rádio ali, talvez tenha sido a sementinha. Antes disso eu já era uma ouvinte de rádio. Sempre fui, né? Mas eu acho que ali ficou aquela sementinha, sabe? Aquela vontade. Pô, um dia eu queria ter um programa de rádio. Nunca pensei em levar isso como um trabalho, como um ganha-pão. Mas eu queria ter um programa de rádio. Isso já estava na minha cabeça desde aquela época. Desde aquela Mas época demorou. ou desde antes disso? Não, acho que desde aquela época. Porque acho que antes eu não você- achava que era possível, na Quando verdade. você fez o vestibular para publicidade, você pensava em fazer o quê da vida? Sabe aquela coisa que eu acho uma crueldade quando se pergunta para uma criança ou mesmo para um adolescente, o que se quer ser quando crescer, né? Cara, eu ainda não cresci, né? Todos estamos crescendo, né? Eu acho que tem muito a ser ainda. Mas essa pergunta, esse clichê, ele é inevitável. Você almejava o quê no mercado de trabalho ou como profissão? Quando você escolheu fazer o xizinho aqui. Primeira opção, publicidade e propaganda. Sabe que foi uma escolha meio aleatória? Assim, não foi uma coisa muito... Nossa, é meu sonho da vida. Eu me vi assim com algumas opções, fiquei na dúvida, pô, administração, será? Aliás, eu ouvi o podcast do Ricardo Xarap, com quem eu me formei, e ele também menciona isso lá, né? Que ele estava na dúvida sobre administração, publicidade e tal. Então, o meu Ele caso começou a foi fazer mais até, ou né? menos... Eu não cheguei a tanto. Mas assim, eu lembro que eu tentei numa outra instituição, administração, acho que foi na UFPR, não passei. E na PUC, onde eu passei, eu tentei publicidade. Mas foi uma coisa assim, eu acho que comunicar é legal. Mas não foi uma coisa assim, nossa, me abriu uma luz e falou, você vai ser publicitária, ou você tem o dom de comunicar. Não, foi uma coisa meio aleatória. Você olhou Onde eu mais a tivesse parte passado, da comunicação social do que da publicidade e propaganda. mais no lado da comunicação. Mas não que fosse um dom ou uma coisa que eu dissesse, poxa, é isso que eu quero. E por que Acabou não acontecendo. jornalismo? Porque eu achava que tinha um certo glamour em publicidade. Acho que naquela época tinha, eu tô falando aí de 1991, algo assim. Parece que tinha um glamour em publicidade. Eu adorava ver os comerciais na televisão. Então acho que foi isso que me fisgou mais pra publicidade do que o jornalismo. E aí, durante a faculdade, você se encantou por estar frente já ao microfone?
Não, demorou muito. Assim, eu pensava, na verdade, que era legal ter um programa de rádio, porque eu gostava muito de música, e eu pensava, poxa, que legal, né? Poder escolher as músicas que as pessoas vão ouvir, né? Eu não pensava tanto na comunicação naquela época. E hoje é o contrário. Hoje meu foco é muito mais na comunicação do que em música, o que o pessoal até acha estranho às vezes, né? Tem gente que me diz, nossa, Silvia, você conseguiria trabalhar numa outra rádio que não tocasse rock, por exemplo? Numa rádio popular que tocasse sertanejo? Eu digo, conseguiria. Claro, né? Não é o tipo de música que eu gosto, mas eu conseguiria, porque a minha paixão hoje é comunicar, Glauber. Muito mais do que a música, até. Embora eu adore música, mas eu poderia tocar qualquer música. Né? Até porque não é a gente que escolhe, né? Isso é uma curiosidade até, né? Nem sempre as pessoas sabem que o comunicador, né, que tá ali na frente do microfone não é a pessoa que escolhe as músicas, não, né? É o programador musical, né? É um né? programador musical que escolhe. A gente tá ali tocando aquelas músicas, mas aquilo foi uma escolha prévia, né, de um programador. Mas a minha paixão mesmo, eu descobri isso na Mundo Livre, né? Trabalhando ali na frente do microfone, eu descobri que minha paixão é comunicar. É abrir esse microfone aqui e saber que eu posso transformar o dia de alguém. Quanto tempo você está na rádio? Estou desde 2017. Só que um pouco antes já eu tinha um programa chamado Rock and Run, que vai ao ar até hoje na Mundo Livre FM, todo sábado às 10 da manhã. E foi ele que me levou para o rádio, esse programa. Tá, eu vou fazer uma pausa aqui, que eu quero falar do Rock and Run, mas para chegar no Rock and Run, voltando no tempo, lá da faculdade, essa trajetória, né? Houve um planejamento para você chegar onde você está hoje? Ou vamos ver como é que a correnteza do mercado está levando? Como é que eu vou me encaixando? Como é que se deu esse trajeto entre a estudante de publicidade e a comunicadora? Vamos lá. Me dá um retrospecto dessa tua vida. Pode falar das agruras um pouquinho aí, se quiser. Aconteceu muita coisa. Eu fiz estágio, né, em algumas... As histórias proibidas. Ela não vai contar aqui, mas são as melhores, né? Bom, fiz estágio em agência, mas não por muito tempo. Fiz estágio em produtora de vídeo, que foi muito legal, uma experiência ótima. Trabalhei como fotógrafa por um tempo. Fotógrafa publicitária. Mas não deu muito certo, não. Aí vem as agruras, né? Porque financeiramente foi um perrengue atrás do outro. Então, não dava para ganhar dinheiro. Pelo contrário, precisava pedir ajuda de mãe, de família, porque não rolava a grana. E aí eu resolvi sair desse meio, né? Depois de um tempo, né? Cheguei a abrir um estúdio fotográfico, uma empresa, CNPJ, tudo. Mas, enfim, a grana era bem complicada. Isso nos anos 90 ainda. Isso foi nos anos 90 ainda. Fotografia analógica. Exato. Com filme, né? Tem gente que nem sabe o que é isso, Você fazia né? foto... O que era a tua linha fotográfica? A gente fazia foto de produto, principalmente. É um estúdio que existe até hoje. Lá fotografia e arte. O Isaías, que era meu sócio na época, continua fotografando. E faz um trabalho maravilhoso. Sim, Isaías, um querido. Conheço ele. Conhece ele? Conheço ele da parte do vídeo, né? Porque ele é um diretor de fotografia também. Exato, é verdade. Ótimo. Então ele seguiu, que bom, né? Porque, enfim, pra ele a coisa deu certo e tal. Mas eu comecei a me sentir meio desconfortável, porque eu tinha que pedir ajuda da minha mãe o tempo todo para pagar minhas contas. Falei, não quero mais. E aí, nisso, abriu uma oportunidade de trabalho na Positivo Informática, na área de marketing, e fui para lá. Fui trabalhar como assistente de marketing lá. E deu muito certo. Acabei me fazendo ali Eu trabalhei 7 anos ali, cheguei até uma função de coordenação ali. Foi muito bacana, aprendi muito, trabalhei muito. E ali me achei bastante no marketing. Positivo Informática. Positivo Informática. Isso já anos 2000 ou ainda nos anos 90? Eu comecei em 97, talvez? Poxa vida, faz tempo, né? Não, 99, me lembrei agora. Em 99 eu comecei a trabalhar lá, fiquei 7 anos lá. Então, no marketing, Olha, né? nesse nosso mercado, né? Curitiba diz que é um ovo, né? Porque todo mundo os conhece. Se não diretamente, tangencialmente. Eu trabalhei numa agência de propaganda que tinha conta da Positivo Informática. Eu trabalhei na Reds Propaganda. Na Reds, sim. Nesse eu vivia período, na Reds. de 97 a 2002 eu fiquei lá. Eu passei algumas madrugadas lá provando material. Olha, a minha memória já me trai, porque eu não consigo lembrar mais desse período. Você tinha porque qual função lá? eu era chefe de estúdio. Olha só. Então eu ficava entre o departamento de criação e da produção gráfica. Eu tinha contato com o meu atendimento na época, né? Tive alguns atendimentos, eu lembrei da Paola agora, da Débora também. Enfim, eu ia direto na Reds, fazia aprovação de material. Cara, em várias de mundo madrugadas, pequeno. inclusive. Sim. Era um outro período da publicidade, né? Então, o mercado mesmo,
ele é mutável, né? E o mercado da publicidade, ele é muito cruel nesse sentido, porque as agências desse período, pouquíssimas existem, as produtoras, pouquíssimas existem. Tem gente que vive disso ainda, mas quem fica dedicado exclusivamente a esse mercado, desde então, é muito raro. É muito raro. Há essa necessidade, assim como você trabalhando com fotografia, percebeu que estava difícil sobreviver disso e tem que abrir outros leques. Tem muita gente, e muita gente de qualidade, muito profissional bom, que acaba encontrando em outras vias uma forma de dar vazão à sua profissão, né? E acrescentar um soldo maior, por exemplo, dando aula. Né? Eu passei também um período dando aula em faculdade, né? Muitos profissionais de agência de propaganda foram para a academia, né? Foram repassar o conhecimento. Só que o mercado, a maneira como a publicidade ela vai mudando, e desde sempre, não é uma coisa assim dos anos 90, dos anos 2000. Não, ela sempre foi mutável, desde que ela não é uma coisa pré-concebida, ela é uma ciência em evolução ainda. Mas a gente não pode ficar muito criando um desenho de que isso que está sendo feito hoje no mercado, eu posso estar vivendo exatamente dessa forma daqui a 10 anos. Pode ter muita surpresa nesse caminho. Por outro lado, traz muita riqueza humana, muito contato humano, né? Eu conheci e conheço muita gente que transitou e mudou de área, mudou de carreira e tal, mas que são pessoas que elas têm, a maioria delas tem algo em comum, que é uma vontade de partilhar conhecimento, partilhar história, que é a coisa do comunicador. Quem trabalha com comunicação tem isso e muitas vezes nem percebe, porque o mercado também faz isso. Ele pode não ser estável no sentido financeiro de negócio, mas ele é muito estável no sentido de criar profissionais que têm esse fogo o tempo todo aceso, tem essa brasa aquecida o tempo todo. Então, mesmo no departamento de marketing, né, a Silvia ali não era muito diferente da Silvia fotógrafa em termos de energia, em termos de dedicação, que não é muito diferente da comunicadora da rádio, né? Como é que você se enxerga assim? Ou você acha que você mudou como pessoa? Acho que mudei. É o tempo, a experiência, né? Em que sentido? Vão dando maturidade pra gente. Vamos pro divã aqui. Né? Agora abriu o divã. Em que sentido? Não sei. Acho que me sinto muito mais segura hoje em dia. Mas acho que isso tem a ver com a idade, na verdade, né, Glauber? A idade traz isso pra gente, né? Você saber o que você quer e saber no que você vai bem e onde você pode pisar e passar a dar menos importância para o que os outros pensam também, né? Isso é uma coisa que eu tenho muito firme em mim hoje, naquela época, quando eu olho para trás, mas não por causa da minha função, do meu trabalho, mas pela maturidade mesmo, né? Eu acho que a maturidade traz isso de maravilhoso, que os jovens não sabem ainda, mas vão saber em breve. Sabe que eu olho assim, ele tá pensando assim agora, né? Em que momento que ele vai deixar de pensar isso mesmo? Eu tenho que fazer as contas, porque quando você está se predispondo a maturar, você vai chegar em alguns entendimentos, né? E uma das coisas é essa, né? Não me importo muito com o que o outro pensa. Na verdade, assim, eu sei que o outro pensa e sei que vai deixar de pensar naquilo. Mas agora eu quero chegar no rock and run. Você sai da Positivo Informática, sai do marketing, continua algum tempo no marketing ou não? O que acontece nesse período? Quando eu tô no Positivo, eu começo a descobrir a responsabilidade social. E me apaixono por isso. E aí eu entro de cabeça nesse mundo, tento implementar a responsabilidade social dentro da empresa. Era uma coisa nova ainda naquela época. Hoje em dia é obrigatório, né? Naquela época era uma coisa nova ainda. Enfim, não estava dando muito certo no primeiro momento. E ficou muito evidente a minha paixão por isso. E aí foi até bom. Na época, claro, a gente se desespera um pouco, mas eu acabei sendo demitida de lá, né? Talvez até porque não demonstrasse tanto interesse mais pelo marketing. Eu estava focada na responsabilidade social, que começou a se abrir ali, mas não a ponto de eu assumir uma função na área. Isso dentro da empresa. Dentro da empresa. E acabou que foi bom, né? Porque tem coisas que acontecem, às vezes, que você não tem coragem de fazer. Eu já queria migrar de área, eu já tinha percebido, poxa, é isso que eu quero pra mim. Eu quero deixar um legado. E eu vejo que por meio da responsabilidade social, do terceiro setor, isso é possível. Muito mais até do que pelo marketing. Eu queria me jogar nesse mundo. Mas e a coragem pra fazer isso, né? Com conta pra pagar e tudo mais. Não tinha coragem de fazer.
Tentei fazer isso dentro do meu próprio trabalho. Não deu certo na época. Acabou que fui demitida e acabou sendo libertador também, porque aí eu estava livre para entrar nesse mundo sem me preocupar, né, com, enfim, se eu vou ter um cargo maravilhoso na área, até porque era tudo novo para mim, quanto eu vou ganhar, enfim, eu pude me jogar para começar a conhecer esse mundo. E aí trabalhei em algumas organizações do terceiro setor, trabalhei na Elo, agência, e trabalhei também na FES. Foram experiências muito bacanas para mim, 2 instituições do terceiro setor, com trabalhos distintos, né? E o meu sonho naquela época, já quando eu pensei que era o terceiro setor, eu tinha já um alvo, que era a Fundação Grupo Boticário. Queria muito trabalhar lá, porque era a causa do meio ambiente, que era a que mais falava alto para mim. E sem falar que era uma instituição incrível, né? Com trabalho de ponta, né? Sim. Uma referência, né? Então eu tinha muito claro que era lá que eu queria chegar. E não é que eu consegui, Glauber? Demorou um tempinho, né? Eu trabalhei em algumas instituições, eis que eu consegui abrir uma oportunidade, fui chamada e trabalhei, sim, na Fundação Grupo Boticário. Fiquei 5 anos lá, foi um período maravilhoso, aprendi muito, com um time muito profissional e dentro de um grupo maravilhoso também, que é o Grupo Boticário. Tenho saudades ainda até. Potência, né? Uma potência. Eles têm capacidade de realizar, né? E muito organizado, né? Muito profissional, assim. Então, foi uma experiência maravilhosa. Só que aí o que acontece, né? A gente já começa de novo a pensar, poxa, tô querendo virar uma chave aqui de novo. Então eu tenho esses momentos da minha carreira, né? De virar a chave. Alguns acontecem com um empurrãozinho, como foi essa migração do positivo para o terceiro setor, e outros são um salto em que você planeja e consegue se organizar. E aí que começa a entrar o rádio na minha vida. Enquanto eu estava na fundação, eu comecei a praticar corrida de rua, né? Me apaixonei por esse esporte. E a partir você daí... tem esse teu lado atleta, né? E é isso que me levou pro rádio. Então, por isso que eu tenho que falar disso agora, é super Antes importante. você não era, você não tinha. Não, antes eu ia na academia, fazia spinning, musculação e tal. Só que lá em 2010, eu tava na fundação, eu descobri a corrida. Eu me apaixonei de uma forma incrível pela corrida, transformou minha vida, e eu falava para todo mundo, você tem que correr, é maravilhoso, muda a tua vida, te transforma, não só fisicamente, mas transforma a tua cabeça, né? E aí, foi bem quando chegou nesse momento em que eu pensei, cara, acho que eu quero fazer outra coisa profissionalmente. E me veio uma ideia, poxa, eu já falei para todo mundo que eu conhecia como é bom correr, né? Eu preciso falar para mais gente, como é que eu faço isso? E aí veio a ideia, programa de rádio. Lembra que lá no passado você achava a rádio super legal? Você queria ter um programa de rádio? Por que não fazer um agora, que você está querendo mudar de carreira, e um programa que fale sobre isso, sobre corrida? Você vai poder falar para muita gente quanto isso é legal. Veio a ideia. Aí eu comecei a me planejar. Agora com mais, né, calma, maturidade, né? Já com um dinheirinho guardado na conta ali. E aí comecei a me planejar para fazer essa transição de carreira. Fiz um curso de locução, porque embora eu tivesse feito rádio lá em publicidade, faltava, né, um traquejo para falar ali e tal. E também para retomar os conhecimentos da época, né? Afinal, fazia muito tempo já. Fiz um cursinho de locução, montei um projeto do programa que já era o Rock and Run. E aí fui apresentar numa rádio, né? Pra ver se podia dar certo ou não, né? Fui na Lumen FM. Você lembra da Lumen FM? Uma extinta rádio aqui de Curitiba, educativa, uma rádio muito boa. Por que eu fui lá, né? O meu objetivo já era Mundo Livre, mas eu pensei, não, Mundo Livre é muita areia pro meu caminho. Imagina uma pessoa crua que nunca fez um programa de rádio, exceto na faculdade. Não vou, né, queimar minha ficha lá. Por que Mundo Livre era um objetivo ali? Porque a Mundo Livre era a rádio que eu ouvia, né? E era a rádio que tocava as músicas que tinham a ver com o que eu pretendia tocar no Rock and Run, né? Era a rádio que tocava... Ela conversava com o próprio conteúdo do projeto. Rock and Run, né? Era a rádio que tocava o rock, embora não toque só rock no Rock and Run, majoritariamente é rock, então tinha muito a ver, né? A linguagem da rádio, tudo era o que eu queria ali. Mas eu falei, não, cara, não vou. Primeiro que não vão nem me aceitar, né? Crua desse jeito, nunca fiz nada, né? Fui na Lumen FM. Por quê? Eu conheci uma pessoa lá que me ajudou. Isso ajuda sempre, né? Então você tem que estar pronto, aproveitar as oportunidades e conhecer as pessoas certas. Ajuda muito, né? Eu conheci uma pessoa que trabalhava lá e falei, olha, eu tenho uma ideia de um projeto de programa aqui e tal. Será que eu posso mostrar para alguém aí? Ele falou, pode. Não sou eu, né? Mas eu te apresento a pessoa, você vê lá o que acontece. E eis que isso aconteceu. E eu levei para essa pessoa na Lumen FM. Por sorte, era um corredor. Gostou da ideia e falou, vamos fazer. Né? Só que esse vamos fazer não era me contratar para fazer o programa, né? Era ceder uma hora sem me cobrar nada e eu ia fazer o programa. Ótimo.
Bom, quando eles me disseram, vamos fazer, eu falei no meu trabalho lá na Fundação Grupo Boticário, gente, eu vou sair. Daqui a tanto tempo eu vou sair, então se preparem, né? Já podem contratar outra pessoa e tal, porque eu vou sair, né? Eu tô fazendo essa migração de carreira. Nisso, né, me preparei, falei com o marido, né? E se não der dinheiro, se me dá uma força, se eu precisar, ele falou, bora, se joga no sonho, eu te ajudo se precisar. E eu já tinha um dinheiro guardado que já me dava uma segurança. Falei, então vou me jogar, né? Porque, e é uma decisão difícil, né, Glauber? Fala um pouquinho... Se largar um emprego com um salário legal e, né, vou me jogar, né? Te chamaram de louca? Alguém te chamou de louca nesse período ou não? Muita gente. Hoje eles veem que... Porque o sucesso acaba sendo a medida da crítica, né? Exatamente. Não deveria ser assim, porque não é porque um projeto deu certo que justifica ele ter nascido. Porque se ele tivesse dado errado, não justificaria também essa tua vontade? É que deu certo, mas justifica, né? Claro. E demorou um pouco para dar certo também, vale dizer. Então, essa é a pergunta. Porque eu acho que muita gente, e eu me coloco também nesse muita gente, tem vontade muitas vezes, eu gostaria de fazer tal coisa, ter um projeto. Esse projeto que você leva para eles, era uma reunião? Era uma conversa? Era um PowerPoint? Era um piloto gravado? Como é que você se planejou para apresentar esse projeto? Eu tinha um papel com o roteiro. Uhum. E eu levei, sim, um piloto gravado. Nessa escola que eu fiz o curso de locução, né? Eu consegui gravar com o professor Marcelo Cabral. Não sei se essa escola existe ainda até hoje, mas o Marcelo Cabral é um professor, né, de locução aqui de Curitiba. E aí eu consegui gravar lá onde eu fiz o curso. Era uma coisa bem simples, né? Mas era só para mostrar mais ou menos o potencial do trabalho, né? Levei, né? E a minha locução era péssima, era travada, era... Né? Eu não conseguia me soltar, mas enfim, isso é coisa normal, né? No início, eu acho que eu entendo assim hoje. Se eu escuto hoje, eu tenho arrepios, né? Mas na época fazia parte do processo, né? E, enfim, existia uma ideia e o pessoal da Lumen ouviu, né? Achou que tinha potencial e falou, vamos fazer. E claro, me deram muitas dicas, aprendi muito ali. Ali eu só fazia o programa gravado, né? Não tinha nada ao vivo, não sabia operar uma mesa direito, exceto que eu tinha aprendido no curso de locução. Mas eu não tinha a prática do dia a dia ali, né? Então era uma coisa bem quadrada, assim, né? Mas eu pensava nas pautas, chamava os convidados, então o programa saía todo da minha cabeça, né? E aí eu ia recebendo algumas dicas, alguns insights ali do pessoal da Lumen, né? E em termos de negócio, como é que você via a rentabilidade disso? Não tinha nenhuma. Era por amor ao que eu fazia mesmo. Mas não enxergava nenhuma possibilidade para a rádio faturar em cima disso? Existia só essa possibilidade aqui. Se houvesse patrocínio do programa, eu ficava com percentual. E a Lumen com o resto, né? Era isso. Eles não me cobravam o tempo do rádio, né? Que já era uma grande coisa, porque eu não teria como pagar mesmo, né? Não era uma hora de programa já? Era uma hora de programa, semanal já. E assim, se tivesse um patrocínio, eu levava uma parte. Eu fiquei 1 ano e meio na Lumen. Na hora que eu estava saindo da Lumen, apareceu um patrocínio. Eu fiquei esse tempo todo, né? Pagando minhas contas com o que eu tinha guardado, o maridão dando uma ajuda se precisasse, e não ganhei nada. E aí chegou um momento, e nem foi tanto por causa disso, mas chegou um momento que eu falei, é hora de sair da Lumen. E foi bom que eu fiz isso, porque um pouco tempo depois a Lumen acabou sendo vendida, né? Mas assim, nem foi por causa disso. É que eu achei agora, acho que eu já tenho como chegar na Mundo Livre, bater na porta lá e dizer, poxa, será que eu não posso vir pra cá? Que ano isso que a gente tá falando? Estamos falando de 2015 ou 16, alguma coisa assim. Tá. 14, 15 para 16 ali, mais ou menos. Eu fiquei 1 ano e meio lá, né? 2014 o Rock'n'Roll nasceu, em junho. Aí eu tinha uma pessoa que eu conhecia na Mundo Livre também. E fui lá e perguntei, posso, né, apresentar para alguém aqui e tal? E essa pessoa foi muito legal comigo. Posso até falar quem é, a Margot Brasil, comunicadora. Sim, maravilhosa. Né? Uma monstra, né? Sim. Era minha ídola, né? Sim. Então eu conheci a Margot e perguntei, será que eu posso mostrar para alguém aqui? Ela, maravilhosa, pegou o telefone e falou, vou chamar agora meu coordenador aqui e tal. Chamou, era o Edson Jansen na época. Hoje ele tá na Jovem Pan como comunicador, um monstro também. Sim. E ele falou, poxa, Silvia, traz pra cá, não sei por que você não veio aqui antes. Quando ele falou isso, meu mundo, né? Meu Deus, né? Não vim pra cá antes, poxa, eu tinha medo, né? Enfim, ele já conhecia o programa e falou, vem pra cá, pode vir, tal. Aí eu cheguei na Lumen e falei, gente, tô saindo, tal, né? E bem nisso eles disseram, poxa, a gente vendeu agora o projeto, né?
Falei, bom, mas fazer o quê, né? Não me fez voltar atrás. Falei, não, vou me jogar na Mundo Livre, que eu acho que lá eu tenho muito mais futuro, né? E foi uma decisão acertada. Muita gente me chamou de louca também nessa hora, né? Poxa, agora que vai entrar um patrocínio, você vai sair? Falei, não, mas é que eu acho que aqui não vai virar um negócio. Eu acho que é melhor ir pra Mundo Livre. Decisão acertada também. Mas na época eu não sabia, né? Foi também não tinha com a Mundo Livre nesse momento um aporte financeiro. Nenhum. Mesma coisa. Ó, a gente cede o horário, você faz o programa. Também não ia fazer ao vivo nada, era tudo gravado, né? Cedemos horário para você, tendo patrocínio, você leva um percentual, né? Uma parte fica pra gente, uma parte é sua. Entrei, Glauber, com 3 patrocínios. Falei, agora sim, né? Agora tá feita a minha vida, né? Durou 3 meses. Daí acabaram os patrocínios. Aí eu voltei ao patamar que eu tava antes lá, né? Ou seja, fazendo por amor, porque não tinha dinheiro mais, né? Enfim, mas eu achava que tinha um potencial, eu acreditava, mas aí teve vezes que eu pensei, várias vezes eu pensei, gente, tô aqui, né, tô gastando meu tempo, né, tudo bem que eu adoro isso, mas gente, eu preciso viver, eu preciso ter um dinheiro entrando, né, tem que pagar minhas contas, não dá pra ficar mais nessa, né, nisso o dinheiro já tava acabando, o marido ajudando, falei, não dá mais, né, enfim, passou um período ali, e daí eu falei, não, agora não tem condição, ou vai ou racha. Aí eu cheguei pro coordenador na época, né, e falei, olha, tem problema para você se eu mantiver o Rock and Roll aqui, mas for procurar emprego em outra rádio? Tem problema? Porque assim, eu preciso de um emprego onde eu seja remunerada. E eu me apaixonei demais por rádio, então eu queria continuar em rádio, não queria ir para outra função. Daí ele me falou, olha, Silvia, na verdade assim, a gente está abrindo 3 vagas de locução aqui, porque, né, uma comunicadora vai fazer intercâmbio, outra vai morar não sei aonde, e outra, que era a Adri Neves, que é a programadora da Mundo Livre, vai ficar só na programação e vai sair do microfone. Se quiser fazer um teste, a gente vê se dá certo, né? Daí eu falei, tudo que eu quero, né? Fiz o teste, né? Não passei. Não passei. Não, outra pessoa foi chamada. Por que eu tô rindo disso? Que falta de educação a minha. Mas é que é um plot twist de comédia, não isso. É? Aí não passei, fiquei louca, outra pessoa entrou e tal. Mas enfim, né? Eu falei, ok, né? Vamos repensar. Era final de ano, ia virar o ano. Falei, calma, vamos passar o ano, a gente já tenta se organizar, achar um jeito. Não vamos desistir, né? Vamos embora. Mas, pera, só um pouquinho. Você não passou no teste? Não. Pega no bril, a gente fica indignado. É um horror. É um horror. Quem tem sucesso e está acompanhando a gente não sabe do que a gente está falando. Te explicaram por que você não passou? Você teve algum aprendizado com isso? Na verdade, não me explicaram, mas é que tinha uma pessoa que já estava sendo treinada, talvez ela já tivesse mais enfronhada ali no meio, entendeu? Talvez tenha sido isso, mas ninguém me falou claramente assim, né? Só que o que aconteceu? Essa pessoa, eu falei pra você que era virada de ano, né? Essa pessoa estava trabalhando ali e de repente na virada do ano ali, depois do Natal, se não me engano, ela sumiu, né? Enfim, falou que estava doente, alguma coisa assim, e que não ia poder ir. E aí, o coordenador da rádio me ligou, em pleno ali, né, nesse período entre Natal e Ano Novo, e falou, Silvia, sabe aquela oportunidade que você queria? Pintou. Mas, tipo, é pra agora. Você topa? Falei, tô indo. Você foi como suplente ali. Tô indo, exatamente. A pessoa não pegou a oportunidade, talvez não tenha gostado, não sei, ou teve algum problema, não sei. Aí não cabe a mim também, né? Mas o fato é que a oportunidade veio pra minha mãe, eu falei, já, tô indo. E fui. E aí eu tive, acho que 3 dias pra aprender a operar a mesa. Com a locutora da época, era a Ana Dacier, me ensinou ali como é que mexia aquele monte de botão. Eu olhei, cara, como é que eu vou fazer isso aqui, né? O coordenador tava na praia, era ali entre Natal e Ano Novo, ele falou, Silvia, você aprende aqui com ela e entra no ar. Falei, beleza, né? Vamos lá. Mas e o medo, né? Ela me ensinou como fazia pra operar a mesa e entrei no ar. Ainda como temporária, né? Tinha um contrato temporário ali de 1 mês. Pra assumir, então, o quê? A locução, e já era do horário que eu faço hoje, da manhã. Já nesse horário? Já nesse horário, que era o horário da Adri Neves, que pra mim era uma super referência como comunicadora, né? Ouvia a Adri desde a época que ela fez Estação Primeira, enfim, outras rádios todas aí. Então, pra mim era Saudosa Estação Primeira, hein? Saudosa Estação Primeira, né? Mas temos a Mundo Livre que supre muito bem hoje. Sim. Mas, enfim, era pra assumir o lugar da Adri, o que já me deixava também muito ansiosa, né? E, enfim, entrei no ar,
né? Claro que cometi erros, não tem como não cometer, mas o fato é que deu certo e fui contratada depois de 1 mês como temporária. E aí, tô lá até hoje. Isso foi em 2017, foi ali na virada, né? Janeiro, então eu assumi. E o Rock and Roll já tava ali na Mundo Livre há um tempo, né? Continuou da mesma forma como era, só que daí agora o que eu era? Eu era funcionária da Mundo Livre FM, do GRPcom, Grupo Paranense de Comunicação, uma grande empresa, a maior empresa de comunicação aqui do Paraná. Então, feliz da vida, né? Trabalhando na rádio que eu sempre quis e agora tendo essa segurança, né? De ser uma funcionária contratada. Sim. E mantendo o meu programa Rock and Roll. E o programa, ele é teu, né? Ele não meu. é da emissora. Não é da emissora porque eu que levei pra rádio, né? Aham. Então, por exemplo, se um dia eu for sair da Mundo Livre, o que eu não pretendo que aconteça nunca, Aham. o programa é meu. Então, eu levaria pra outro local. Como eu fiz quando eu saí da Lumen pra Mundo Livre, né? Mas não tenho a menor intenção de fazer isso. Tô super em casa. E o programa é super bem acolhido na Mundo Livre. Naquele período ali, essa vírgulazinha, esse ponto e vírgula na tua carreira, que você não passou no teste, né? E aí depois foi chamada. Nesse intervalo, o que você estava pensando em fazer? Em ir para outra rádio? Sim, eu tava pensando em trabalhar em rádio, porque era Ainda era um eu pensei, objetivo, vou tentar, assim. né? Vou tentar, pelo menos. Eu sei que é super complicado o mercado de rádio, né, em Curitiba, limitadíssimo, né? Não tem muitas opções e tem muitos profissionais excelentes, né? Então eu sabia que era difícil, né? Mas eu falei, eu vou tentar, porque assim, se eu não tentar, depois eu vou ficar frustrada, né? Eu vou tentar, daí se não conseguir, daí eu tenho minha experiência em marketing, né? Aí eu vou tentar alguma coisa nessa área mesmo. Não era o que eu queria, mas era pro lado que eu iria, né? Porque eu precisava mesmo voltar a pagar minhas contas direitinho, né? Mas eu ia tentar outras rádios, sim. Mas não precisou, que bom. Que rapidinho, né? Porque você ter essa persistência, né? De acreditar num projeto e acreditar numa vontade, nem sempre é suficiente, né? É. Às vezes você tem que se sujeitar, às vezes, a algum trabalho, claro, né? Como muitos, E né? eu tinha medo, na verdade, que eu tivesse que descontinuar o Rock and Roll. Era o que eu não queria, né? Por isso que eu fui conversar com o coordenador na época, né? Eu posso manter o Rock and Roll aqui e procurar emprego em outra rádio? Porque eu queria as duas coisas, né? Eu queria a rádio, mas eu queria manter o Rock and Roll. E talvez a rádio onde eu conseguisse emprego, eventualmente, se eu fosse conseguir, não fosse uma rádio que iria acolher o Rock and Roll, né? Por questão artística até, né? Tinha que ser uma rádio que tivesse a ver com o Rock and Roll, né? E poucas teriam, né? Mas não precisou. Enfim, o casamento deu certo e eu pude manter as duas coisas, né? O patrocínio voltou logo? Patrocínio voltou depois que eu entrei na rádio, né? Aí como funcionária. Aí já tranquila, né? Pô, agora tem meu salário, ok. Acabou voltando, teve alguma coisa. E aí você tem a participação sobre o patrocínio também. Tenho a participação, Porque é como se fosse realmente um filho independente. Exato. Ele acontece no teu horário ou não? Sim, acontece no meu horário. Todos os sábados, das 10 às 11 da manhã. O meu horário é das 6 às 11, então tá dentro do meu horário já no sábado, né? E a gente está com o patrocínio da Unimed Curitiba já há muito tempo. Um patrocínio super importante, relevante e que tem tudo a ver, né, com o programa também. Porque a Unimed tem essa questão do mude um hábito e é muito o que o Rock and Roll faz também, né? Que a gente quer que as pessoas mudem um hábito, sejam mais saudáveis e incorporem o exercício físico na sua vida. Então essa é a cara do Rock and Roll, esse é o nosso objetivo. E você acredita nisso, né? Super. Você é a garota propaganda disso também. Eu não falo só, né? Eu vivo isso no meu dia a dia, né? O que eu acho que isso é uma receita de sucesso porque torna verdadeiro, né? O que eu tô falando. Não é uma coisa que eu só falo da boca pra fora. Faça. Não, eu falo, faça, mas eu também tô fazendo. E olha como mudou minha vida. E a corrida, o exercício, o Glauber, é tão importante na minha vida que ele mudou até a minha profissão, né? Só tô no rádio por causa da corrida. Isso é maravilhoso pra mim. E correr é o teu prazer? Correr, sim. Não o único, né? Mas foi ali que tudo começou. Eu corro até hoje, então desde 2010 eu tô correndo. Algumas lesões no meio do caminho, todo corredor sabe que isso é normal. Tive que parar algumas vezes, mas assim, não é minha única paixão. Digamos que assim, a minha vida tá ligada à corrida, acho que sempre vai estar. Mas eu também gosto de pedalar, já treinei pedal uma época, faço lá meu fortalecimento, muito ligado à corrida, mas não só. E a corrida me levou para uma outra paixão que hoje é, nossa, muito forte na minha vida, tanto quanto, que é o montanhismo, né? Eu comecei a fazer corrida, depois migrei para corrida de montanha. O que uma coisa não elimina a outra, né? Eu continuo fazendo corrida de asfalto, mas muito menos. Eu gosto mais da corrida de montanha mesmo.
E a corrida de montanha me levou para o montanhismo, que vai além até disso, porque eu não preciso subir uma montanha necessariamente correndo, né? Eu posso fazer um trekking, enfim. E o espírito da montanha também, né? Faz parte da minha vida. Então essa é uma paixão gigantesca na minha vida hoje, que ocupa um espaço enorme. Talvez até maior do que a corrida hoje em dia. Olha que legal. E nesse universo de entrevistados que você levou, naturalmente, você vai perguntar. Eu tô aqui nessa condição hoje de comunicador, trazendo pessoas das mais diversas áreas, imbuído de minhas verdades, de minha história, de meu passado, dos meus sonhos, de meus objetivos, do meu entendimento sobre a vida, mas desmontando e reconstruindo muita coisa, viu? De acordo com aquilo que eu tenho trazido aqui à minha frente. Eu acho que é uma das funções, né, de quem vive disso, né, gosta disso, e de quem acompanha, quem escuta, é se permitir se questionar, né? Porque por mais que estejamos nós dois aqui conversando, quem está nos ouvindo está conversando mentalmente com a gente. Porque quando eu ligo a Mundo Livre às 10:50 da manhã, eu já meio que... O teu bom dia, mesmo que eu não responda, eu e tantos milhares, né? Mentalmente tem... que legal a voz da Silvia. A Silvia não foi hoje. O que aconteceu, né? Começa a rolar esse vínculo em termos de rotina, em termos de cultura, mas também em termos de entendimento com aquilo que a pessoa traz de informação. Quando você leva profissionais das mais diversas áreas, sejam preparadores físicos, médicos ou atletas, né? Quanto isso você já modificou a porção atleta da Silvia? Glauber, quando o Rock and Run começou, ainda lá na época da Lumen, há 10 anos, né? A gente está fazendo 10 anos agora em 2024, inclusive, baita comemoração aí que a gente está fazendo, né? O core, né? A alma, enfim, do Rock and Run era a corrida, e eu abri para o triatlon de uma forma geral também. Então a gente falava muito de corrida, natação, ciclismo, triatlon. E depois, aos poucos, eu fui mudando isso e abrindo mais, porque o que eu percebi? Eu percebi que o objetivo do Rock and Run não era que as pessoas corressem, porque ninguém é obrigado a fazer um esporte específico, esse ou aquele. O que eu queria que as pessoas fizessem é que elas se movimentassem, para que elas fossem mais saudáveis e mais felizes. Então eu percebi que não é a corrida, o ciclismo ou a natação. É o esporte que foi feito para ela. Porque eu acho que tem um esporte que foi feito para cada pessoa. Só que você precisa descobrir qual é o seu. E o Rock and Run hoje ele está muito mais aberto, já faz um bom tempo que está nesse formato. Ele leva, além de informações... Claro, a gente sempre fala muito de corrida, é inevitável, sempre vai ser assim. Mas eu abro muito para outros esportes. Então eu tenho vários programas que eu chamo de um raio-x de um esporte específico. Então eu já tive lá raio-x de tênis, que eu levo profissionais da área, né, para falar dos benefícios, como é que começa, onde pratica. Eu já tive de futebol americano, do flag football, que é uma variante também. Já tive punhoball, que é um esporte que eu nem conhecia, porque as pautas me chegam também, né? Então o punhoball eu não conhecia. Alguém me falou, Silvia, chama alguém a falar de punhoball. Eu falei, chamo, nem sei o que é, vamos chamar. Enfim, a gente traz profissionais de diversos esportes aí para justamente trazer esse raio-x para que as pessoas descubram outras opções, né? Porque tem gente que... A primeira opção qual é? Vou na academia treinar. Odeio academia, mas vou. Mas assim, se ela odeia, aquilo não vai para frente, né? Vou correr porque me disseram que é bom, mas eu odeio correr. Não vai para frente, não vai dar certo. Se você odeia, não vai funcionar. Pode até durar um pouco, mas daqui a pouco não vai durar mais, né? Então, o meu objetivo é que as pessoas descubram algo que foi feito para elas, que elas curtam fazer, que elas gostem, que seja viável, que se enquadre na rotina e que o corpo dela goste daquilo e aceite, né? Nem todo mundo vai gostar de correr. Realmente, vai detonar o joelho? Vai, de muitas pessoas. De outras, não. Então, se você gosta de correr, mas vai detonar teu joelho, faça outra coisa, né? A gente tem liberdade para escolher. O que interessa é que você se movimente. Então, é isso que nós queremos no Rock and Run. E foi isso que foi mudando no Rock and Run ao longo do tempo. Então, nosso objetivo é esse hoje. E tudo isso vai levar a pessoa a ser mais saudável, como eu sempre digo, e mais feliz. Porque quem se movimenta é mais feliz, é uma pessoa mais funcional, vai poder fazer coisas quando estiver mais velhinho, idoso, vai poder ter, né, seus movimentos preservados, sem depender dos outros. E, não é isso que a gente quer? Envelhecer bem, com saúde? Poder ir no banheiro sem precisar de ajuda, né? Mas não é maravilhoso? Exatamente. A independência, né? Ela é parte da qualidade de vida
Sim. É meio óbvio falar isso até, mas ela permeia a felicidade, né? Tem o pessoal que é mais inteligente do que eu, muito mais inteligente, que fala assim, a felicidade, ela na verdade, ela tá dentro da instância ali, ela funciona melhor quando ela tá muito próximo da serenidade. Né? Quando você tá naquele momento mais sereno, não na euforia. Porque a euforia te leva pro outro lado depois, né? Ela, assim como tem o pico, tem a depressão, né? Mas uma vida mais serena, mais tranquila, né? Mais movimentada, né? Sem o desespero, né? Por isso que isso vai conversar um pouco do que eu penso também sobre a coisa do... Não precisa se lesionar, não precisa se machucar, não precisa chegar no ponto da fadiga, né? A não ser que teus objetivos sejam... E a não ser que você né? goste disso, né? Eu gosto de ir no meu limite, né? Fiz uma prova agora no domingo, de trilha, e eu falei, como eu brinquei com meu marido, vou pra morte nessa prova, né? Porque eu queria testar meu joelho, né? Eu tinha tido uma lesão, tava ok, falei, agora é hora de testar pra ver se ele vai responder bem. Falei, eu vou com tudo. E fui com tudo, me afundei na lama, dei uma torcidinha no tornozelo, mas tá tudo certo, daqui a pouco já me recupero. Então eu gosto disso, sabe? De ir além do meu limite. Mas, assim, é porque eu gosto disso. Senão eu não faria, eu não sou obrigada a fazer isso. Eu podia fazer uma corrida leve ali só para me manter saudável. Mas não, eu gosto de fazer dessa forma. Enquanto eu puder fazer e eu estiver sendo feliz, tá ótimo. Na hora que não fizer mais sentido, eu desacelero, né? Ou até mudo de esporte, por que não, né? Se eu não puder correr por algum motivo, por causa do joelho, né? Tudo bem, eu vou pedalar. Não tem problema nenhum. Mas eu espero poder continuar correndo. Adoro. E competir, já competiu alguma vez ou não? Não, assim, eu sou uma corredora, né, amadora, né? Nunca competi. Claro, nas provas a gente compete, né? Se for ver, porque tem o pódio, né? Você concorre. Já subi algumas vezes na minha categoria, né? Eu tô hoje com 54 anos. E a partir dessa idade, depois que você passa dos 50, fica mais fácil você pegar um pódiozinho, né? Porque aí a concorrência começa a ser menor, né? Embora tenha muita gente forte nessa idade, viu? Não é tão fácil assim. Eu peguei pódio só em montanha, né? Porque nas corridas de asfalto tem um pessoal que voa aí, eu não consigo nem chegar perto. Que já vem há mais tempo aí. Ou que treina mais, né? Enfim, tem várias questões aí, né? E a competição, Glauber, tem que ser sempre com a gente mesmo, né? Quando a gente é amador, assim, porque... Pô, não faz sentido, né? Eu vou me desgastar mentalmente porque eu não superei fulano, beltrano. Não faz sentido, né? Cada um tem a sua realidade, cada um tem seu nível de treino. Você tem que fazer o que está dentro da tua realidade, né? Isso se você quiser, né? Tiver interesse nessa competição, mas tem que ser com você mesmo. Eu sempre acredito nisso. Você vai para a rádio de segunda a sábado, né? Ao vivo. Na verdade, a gente tá todos os dias na rádio, né? Aos domingos estamos gravados. Temos uma folguinha. Embora tenha gente que acha que a gente tá todo dia lá, né? Eu vou que falar bem sinceramente, domingo não escuto a rádio, porque o fato de não ser ao vivo... For pra ouvir só música, eu pego minha playlist, sabe? Mas você não vai ouvir só música, você vai ouvir nossa locução lá. Mas é que vocês fizeram uma coisa muito safada, num bom sentido, que é a comunicação com o ouvinte, a interação com o ouvinte. Isso não tem no domingo, né? Os outros dias, isso é maravilhoso. É muito legal você perceber, né, pelo WhatsApp, né? Você acolhe ali comentários, acolhe sugestões de pautas, acolhe uma série de observações. O trânsito, né? Fala do dia a dia das pessoas, né? Tem uma questão cultural, da rotina, de você viver isso, que é muito vivo. Você se sente pertencente a um grupo, né? Por mais distante que essas pessoas estejam de você, mas alguns nomes começam a ficar recorrentes. Então isso... O seu já é recorrente lá, mas né? isso é muito agradável, sabe? É muito gostoso, sabe? Você ouvir nomes como o Assir, que é um nome que está sempre ali. Tem os que levam as crianças para a escola, os né? ouvintes mirins. Os ouvintes mirins. Então, quando no domingo não tem isso, fica uma sensação de... a segunda-feira tá aí, sabe? Segunda-feira de manhã tem um outro sabor. Como é que é a tua rotina de chegar assim, às 6 horas, você tá lá? Você acorda que horas? Todo mundo te pergunta isso. Eu acordo 4h45. E eu adoro acordar cedo, então não tenho problema nenhum com isso. Pelo contrário. Porque se eu não tô trabalhando, se eu tô de folga, domingão lá, por exemplo, eu acordo às vezes mais cedo do que isso para ir pra montanha. Às vezes eu vou na madrugada para ver o nascer do sol. Então, tá tudo ótimo para mim, sem problema nenhum. Eu sou uma pessoa matutina mesmo. Sou super matutina. Então, esse horário foi feito para mim.
E eu acordo de bom humor. Eu não tenho que fazer um esforço para chegar ali, abrir o microfone e... Ai, bom dia, aê! Aquela coisa. Eu sou assim, entendeu? É desse jeito que funciona. Então eu não tenho que fazer um esforço, não tô mal-humorada, daí só na hora que eu abro o microfone eu... Não, eu já tô daquele jeito mesmo de manhã. Sou dessas, né? Bom, é super corrido. Eu chego lá, né? Tem um tempinho ali que tem o Mundo Livre Flow, que é um programa nosso que tem 10 músicas uma atrás da outra. Tem um programa jornalístico antes ali, né? Antes tem o podcast da Gazeta, mas enfim, né? Nessa hora eu não tô participando ali, né? Na hora que eu entro no ar tem o Mundo Livre Flow, que é um tempinho que tem 10 músicas uma atrás da outra. É o momento que eu já tô ali produzindo loucamente, porque eu vou entrar com o Mundo News a partir das 7 da manhã. O Mundo News, para quem não sabe até, né? Já fica até a dica pro pessoal ouvir. De segunda a sexta, das 7 às 9 da manhã na Mundo Livre, 93.9. Pra quem é de Curitiba e onde mais dá pra ouvir também? Você pode ouvir pelo aplicativo. Sim, mas em rádio... A gente tá em Londrina e Maringá, mas daí não é comigo. Nós temos programações locais em Londrina e Maringá, né? Aí não é comigo. Mas pode ouvir pelo por lá site também, pelo aplicativo. Dá pra ouvir pelo site site e pelo aplicativo também, né? Qual que é o site? É mundolivrefm.com.br. Mundo Livre FM, tudo junto, Isso. tá? Aí eu já começo a produzir loucamente ali, porque eu preciso das notas, né? Todas as notas ali para todo o Mundo News, previsão do tempo, enfim, alertas de trânsito, que eu já dou uma olhada, mas os ouvintes contribuem com a maior parte. Eu tenho que pensar na enquete, né? Algumas vezes eu tenho já uma ideia antes, outras vezes não, outras vezes sai na hora ali, tipo... Eu tô falando já e a enquete tá vindo aqui na minha cabeça. Outras vezes já tenho ela pronta, à noite tive uma ideia, enfim... É assim que funciona. E os ouvintes também contribuem com sugestões de enquetes, né? Muitas maravilhosas, até adoro quando mandam, né? Então, é um programa muito vivo, né? Muito gostoso e eu me alimento daquela energia também. Então, ao mesmo tempo que eu sei que eu estou transmitindo energia para as pessoas e eu entendo o meu papel importante nisso, assim, mesmo que eu esteja mal, porque a gente não tá bem todos os dias, né? Isso é impossível, não existe. Então eu posso estar mal num dia lá, pô, acordei mal-humorada, aconteceu alguma coisa, vai ser um dia familiar, difícil. Alguém, todo mundo tem alguém que fica doente em algum momento, que você se preocupa. Acontece, né? Mas na hora que eu abro o microfone, eu não preciso nem fazer força, automaticamente a coisa fica bem pra mim. Então, se eu não tô bem, na hora que eu abro o microfone, eu tenho que parecer bem, o sorriso vem, porque isso a gente aprende até no curso de locução, né? Você fala sorrindo. E isso faz toda a diferença. Ó, falar assim é uma coisa e falar assim é outra coisa, né? Então, isso é uma lição básica de um curso de locução. Então, você sabe que você tem que fazer isso. E na hora que eu abro o microfone e falo... Eu sei que estou mudando o dia das pessoas. Isso tem uma responsabilidade muito grande. Então, eu não posso transparecer que eu estou mal. E para mim acaba sendo muito fácil, até porque na hora que eu abro, eu me sinto feliz. E eu começo a receber as mensagens das pessoas automaticamente. E isso me alimenta. Então, é uma troca. As pessoas às vezes nem sabem que elas estão me trazendo uma energia incrível também, né? Quando você manda mensagem lá, você está me trazendo isso. Quando a Sônia Girardi, que participa, sempre manda. Quando a Cir, que participa, sempre manda. Os ouvintes mirins, todo mundo está me trazendo essa energia. Então, isso é maravilhoso. Essa é a mágica do rádio. As pessoas estão me levando de carona no banco de trás do carro delas. E eu tô ali recebendo essa energia toda. Não era assim desde o começo essa interação? Não era. Ela começou na pandemia, talvez? Eu vou dizer pra você que eu fico muito feliz até de dizer que eu fui uma das pessoas, ou a pessoa talvez, não sei, que trouxe isso para Mundo Livre. E isso começou, não sei se você ouvia desde essa época, a gente tinha um programa chamado Guia Prático para um Mundo Livre. Isso foi antes da pandemia. E esse programa, ele era semanal, era um programete dentro do Mundo News. E a gente trazia uma pessoa que trazia respostas para grandes questões, né, da vida das pessoas. Tanto práticas quanto filosóficas. Então, por exemplo, como ser mais feliz. Olha só, né, que filosófico. Ou como ler mais livros, né, uma coisa mais prática, né? Como economizar dinheiro para as férias. Então, eram respostas bem práticas e objetivas para questões variadíssimas, né? E a gente trazia pessoas para isso, né? Eu que produzia esse programa, era maravilhoso, era muito bacana. E aí, o que acontecia? A gente não tinha interação com os ouvintes naquela época. Mas as pessoas começavam a querer mandar perguntas para as pessoas que eu entrevistava. Mas eu quero perguntar tal coisa pro fulano. Isso acontecia por meio de rede social. Facebook, até mais na época, né?
Instagram também, mas era mais Facebook até na época. E a gente falou, poxa, vamos abrir o WhatsApp para pergunta, muito mais fácil, que daí eu mesma já vejo aqui e já coloco para o entrevistado. E foi assim que começou a tal da interação, que antes não acontecia na Mundo Livre. Então foi graças a esse programa que as pessoas queriam fazer as perguntas que a gente começou a ter a interação. E aí antes era no Guia Prático, daí começou a aumentar. O próprio Rock and Run, né? Tinha também. O próprio Rock and Run tinha também, mas aí entrou para outros horários também. Todos os comunicadores têm algum programa, algum momento que rola essa interação, né? Então passou a não ser uma exclusividade do Guia Prático, né? Começou a ser uma coisa mais geral mesmo, né? E foi muito rico para nós. E existia talvez um certo receio no começo, porque essa interação é muito de rádio popular, né? E existia aquela coisa, poxa, mas será que a gente faz, tem um perigo né? também, tem que ter um filtro ali, né? Tem que ter um filtro, tem que ter um cuidado, não dá para exagerar, porque no começo tinha críticas, tinha ouvinte que mandava mensagem, pô, mas isso aí tá parecendo a rádio tal ali, que é popular, né? Eu vou falar da rádio da nossa casa, tá parecendo a 98 FM, que é uma rádio popular, né? Que é a nossa rádio irmã do grupo GRP Com, a gente tem o maior orgulho de ser uma rádio irmã da 98, né? Mas enfim, que gente não tem que nada criticava. A ver, né, em termos não tem nada a ver em termos de música, né? E vou te falar assim, lá em casa, a gente não consegue fugir, assim, porque eu escuto o Mundo Livre e minha esposa escuta 98. E a gente vive mudando o dial ali. Não, mas a gente fica feliz que tá ouvindo quem é o dono 98. do rádio que liga primeiro tem a preferência ali. Mas eu vou dizer pra você que vinham críticas, gente dizendo, isso você tá parecendo a 98 FM, não sei o quê. E eu dizia, poxa, que bom que tá aparecendo a 98 FM. Só que assim, existe um equilíbrio, né? Até onde você coloca essa participação, você não pode colocar demais, né? Porque é uma rádio musical, então você tem que tocar música. Existem programas que tem muito isso, em outros horários não tem, ou tem menos. Então você tem que saber dosar, esse é um equilíbrio e a gente, né, tá fazendo bem feito, mas estamos sempre aprendendo, né, Glauber? Nunca a gente pode dizer que, dominamos e a gente faz isso. Não, a gente tá aprendendo todos os dias. Porque o rádio é movimento, né? Sim. Ele vai mudando. Então, você tem que aprender qual é o momento, o que o ouvinte está curtindo. Não está curtindo isso aqui? Vamos tentar mexer, vamos tentar se organizar. Né? Nós estamos sempre mudando, né? Exatamente. Isso é comunicação, né? Comunicação é movimento, né? Silvia, a gente tá chegando no final do nosso horário aqui. Não que a gente tenha um fim, né? Você é convidada para voltar aqui. Para mim é um privilégio demais, sabe, estar conversando com você, que é uma referência em termos de comunicação. Também no meu panteão de comunicadores, né? E eu fico, assim, muito honrado de ter você aqui. Eu espero que alguns ouvintes que participam do Mundo News também participem comentando, curtindo e compartilhando aqui essa conversa. A gente vai naturalmente marcar você nas redes sociais. Nós estamos aqui no estúdio da Take Biz fazendo esse podcast, entre outras coisas, né? Nós somos uma produtora audiovisual. E quem puder compartilhar, né, de alguma forma, sugerir pautas também, né? Nós estamos muito abertos a isso. Críticas também. Não quer dizer que a gente leve-as a ferro e fogo, mas a gente precisa também de uma certa crítica o tempo todo, para não se achar muitas vezes, né, tão vencedor, porque a gente tá sempre buscando algo assim. E eu ia te perguntar qual que é o teu hobby, mas os teus hobbies já ficaram todos claros aqui. O que você gosta de ler? E filmes? Tem alguma sugestão de coisas que te inspirem, que possam inspirar quem está nos ouvindo? Olha, livros, no momento, já faz um bom tempo, na verdade. Os que eu mais tenho gostado de ler são os que falam sobre aventuras na montanha. Né? Desde que eu entrei nesse mundo da montanha, eu tenho caçado esses livros, né? Como o 127 Horas, né? Daquele... que virou filme até, né? Sim. Daquele rapaz que ficou preso no cânion. É maravilhoso aquele livro. Enfim, tem o livro Em Busca da Alma do Meu Pai, que conta a história do filho do primeiro Sherpa que subiu o Everest. Então ele conta a história da subida dele, né? Quando ele foi em busca da alma do pai dele ali no cume do Everest, mas linkado ao budismo, que é a religião dele. Então tem toda uma coisa filosófica, espiritual também, muito bonito, e do respeito que você tem que ter com a montanha. Então, aliás, eu vou deixar essa dica de livro já, Em Busca da Alma do Meu Pai. Me fugiu o nome agora do escritor. Mas eu coloco ali no descritivo Isso, do vídeo. É um livro maravilhoso, vale muito a pena, tá? E sobre filmes, bom,
Tem um filme que eu sempre revisito, mas todo mundo já assistiu, então é uma dica meio... Senhor dos Anéis, cara. Filme maravilhoso, sou fãzona. Inclusive, eu participei há pouco, conversei com o Marden Machado, ele me pediu para falar sobre um filme de cabeceira. E eu falei desse, que é um filme que eu assisto, reassisto e nunca enjoo, sem falas de cor. A trilogia, todos eles, adoro. Aliás, o livro também, né? O que falar do livro, né? O livro, inclusive, melhor do que o filme, né? Mas a adaptação é incrível também. Mas já que quando eu cheguei aqui, eu vi ali um Hitchcock, vou falar que Hitchcock é um dos meus diretores favoritos. Adoro os filmes dele, todos. E talvez Festim Diabólico seja o mais genial de todos. Festim então fica a dica para quem não viu ainda. O filme de plano sequência é muito bom. The Rope. Maravilhoso. Eu vou deixar também uma recomendação para quem gosta de livros e filmes e trilha sonora num único nome. Na Natureza Selvagem. Maravilhoso. Já li o livro, e o vi filme e a trilha sonora. Verdade. Né? Sensacional. Que Nossa. toca, inclusive, de vez em quando, né? O Ed Vedder, né? Faz a trilha. Nossa, você arrasou, Glauber. Não tenho nada pra falar depois disso. Arrasou. Acabou o podcast aqui. Matou. Tem sim, mas num outro momento. Eu agradeço demais, mais uma vez, o teu tempo, a tua disposição. Agradeço também o tempo e a disposição de quem nos acompanha. Espero que seja uma conversa que traga também insights, que é um dos nossos objetivos, dos nossos atrevimentos. E quem quiser te acompanhar nas redes sociais se encontra onde? @Silvia Sprenger. E o programa também, né? @Rock'n'Run Mundo Livre. A Mundo Livre tem o site dela, tem o aplicativo, né? Para quem quiser ouvir. E também o nosso Insta, Mundo Livre FM. Cheio de promoções, né? Sim. Eu vivo com... Os sorteios são sérios. São sérios. E não sou eu que faço, tá? Tem gente que diz, Silvia, me ajuda. Não posso ajudar, não sei o que faço. Não tá ali no meu controle. Eu já pedi pra ela convite. Ela falou, Glauber, nem consigo nem pra mim, eu consegui pra você. E isso, aliás, a gente podia fazer um podcast só sobre isso, hein? O que as pessoas acham de quem trabalha em rádio. Que a gente vive em show, vai em tudo que é show. Não, nem tem ingresso pra nós. Que é a gente que escolhe as músicas. Não é verdade, é a programadora que escolhe. E tem outras lendas também envolvendo o rádio. Podemos fazer um outro sobre isso. Ou com alguma pessoa que trabalha comigo, se você quiser chamar. Vai ser bem legal. A gente faz isso, fazemos podcast lá na rádio. Descobrir as verdades. Silvia, muito obrigado. Obrigada. Te escuto amanhã cedo, já no primeiro horário, tá bom? Te mando um bom dia lá. Obrigada, Glauber. Foi uma satisfação participar, viu? Valeu demais. Valeu demais. Ficamos por aqui. Aguardamos vocês no próximo episódio.